E aí, pessoal, tudo bom? É o seguinte, um aluno me pediu para que eu fizesse um comparativo entre os cargos de auditor do TCU e de delegado da Polícia Federal. Esse aluno é formado em Direito e ele está em dúvida em qual dos concursos focar. Então, eu fiz esse comparativo e vou apresentar aqui para vocês. Olha só. Bom, com relação ao estilo de trabalho, né? No cargo de auditor do TCU, eu diria que é um trabalho mais, assim, na frente do computador, tá? Produzindo relatórios de auditoria, instruções processuais. Claro, tem muito trabalho em equipe para realizar o planejamento das fiscalizações. Tem também um trabalho em loco, reuniões junto aos gestores, apresentação de painéis, com os gestores para mostrar os resultados do trabalho, discutir soluções para eventuais gargalos que tenham sido encontrados. Então, mas eu diria que a maior parte do trabalho é ali nas dependências do TCU, do escritório, digamos assim, né? E não tanto em loco. Então, para quem está em teletrabalho, no teletrabalho em casa, né? Já o delegado da Polícia Federal é um trabalho mais, eu diria que tem bem mais atividade em loco, né? Que o delegado participa muito das missões, né? Muitas missões, aquela coisa toda as operações, aliás, né? Muitas operações, né? Presenciais ali para prender alguém ou para fazer uma busca e apreensão, enfim, alguma coisa nesse sentido, tá? Mas tem também, em menor grau, um trabalho ali nas dependências da corporação, né? Então, mas eu diria que é menor grau, né? Então, vai ali redigir algum documento, né? Ler algum processo. Então, o estilo de trabalho é bem diferente, né? TCU, mais escritório, mais lendo processos e redigindo documentos, né? Menos atividade em loco, embora haja sim atividade em loco. Delegado, mais atividade em loco, muitas operações, menos atividade em escritório, digamos assim, né? Nas dependências da delegacia ali, enfim. Com relação à remuneração, no cargo de auditor TCU, a remuneração inicial na casa dos R$ 21.947,82, final de carreira R$ 31.428,91. Delegado começa um pouco maior, R$ 23.692,74, final de carreira um pouco menor que o TCU, R$ 30.936,91. Aqui não está contando ainda os benefícios, tá? E nesse caso eu diria, assim, até a remuneração do TCU, embora comece, o inicial seja um pouquinho menor, né? Mas a progressão é semestral atualmente. Então significa que depois de 6 meses você já avança um padrão na carreira e a remuneração já fica superior à inicial de delegado da Polícia Federal. E lá a progressão demora mais tempo na Polícia Federal. Então, na maior parte do tempo, eu diria que só nos 6 primeiros meses, na verdade, é que a remuneração do TCU fica um pouco inferior à de delegado. Nos demais meses fica um pouco superior. Eu acredito que... Mas é uma diferença muito pequena, tá? E eu acredito que é uma coisa momentânea. No longo prazo, eu acredito que as duas carreiras tendam a ter remunerações semelhantes, tá? Mas como eu falei, é uma coisa temporária, ou seja, eu acredito que em alguns momentos a remuneração do cargo de auditor do TCU estará um pouco maior, né, do que a de delegado, mas em outros momentos a de delegado estará um pouco maior que a de auditor do TCU. Então vai depender muito de quando os planos de carreira são aprovados, né? E como estão em poderes diferentes, então isso acontece em momentos diferentes, tá bom? E são cargos que eu acredito que tendam a ter uma remuneração boa no longo prazo também. Além de remunerações similares, remunerações boas, tá? Um outro aspecto a se considerar é a dificuldade no concurso, né? As características do concurso, na verdade. Bom, no cargo de auditor do TCU, são 20 matérias, tá? São 20 matérias, tá? E no cargo de
é delegado da Polícia Federal, são 12 matérias, tá? Mas não dá para dizer que, embora o concurso TCU sejam 20 matérias, eu não sei dizer, tá? Precisaria fazer uma pesquisa mais aprofundada, você dizer se a quantidade de conteúdo em si é maior, porque às vezes você tem várias matérias, mas o conteúdo não é maior. Necessariamente significa dizer que o conteúdo é maior, né? Eu diria que nos dois concursos a quantidade de conteúdo é alta, tá? Com certeza é uma quantidade alta de conteúdo. Então, nesse aspecto, assim, eu acho que não tem muita diferença com relação à quantidade de matérias e de conteúdo a ser estudado, tá? Com relação ao segundo aspecto, né, que eu coloquei aqui em relação ao concurso, diz respeito às características das matérias. No concurso do TCU, as matérias são de temáticas bem variadas. Então, você tem contabilidade, você tem contabilidade pública, você tem as matérias jurídicas, direito constitucional, administrativo, você tem processo civil, você tem auditoria, contabilidade geral, inglês, português, estatística, raciocínio analítico, economia, administração pública, enfim, uma série de matérias que então, são bem variadas, as temáticas são bem variadas. E no delegado da Polícia Federal, as matérias são eminentemente jurídicas, com a característica, o estilo da matéria em si, via de regra, é similar, são matérias jurídicas, né? Eu acredito que isso torna, tá, o concurso do TCU mais difícil, nesse aspecto um desafio maior estudar para o TCU, porque a pessoa vai ter que se adaptar a vários tipos de matérias, né? E vai ter que buscar ficar bem, né, bem preparado em estilos diferentes de matéria, né? E tem várias matérias que o pessoal tem muita dificuldade de entender, de compreender, assim, o básico, como contabilidade, como auditoria, como economia, tá? E nas matérias, né, e além de ter as próprias matérias jurídicas também. No de delegado são mais matérias jurídicas, é mais uma coisa assim que as bancas exploram muito se o candidato memorizou, né? Se o candidato memorizou as regras, a jurisprudência, os conceitos doutrinários. Claro que o estudo dessas matérias envolve uma lógica, né? Não é que as matérias são fáceis de serem estudadas, mas o que a gente percebe nas provas é que as bancas exigem muito mais uma questão de memorização, né? Que o aspecto sobre uma cobrança sobre o aspecto lógico da coisa, tá? E só que para essas outras matérias, no caso do TCU, economia, contabilidade, o aspecto da lógica pega muito, é inerente, né, à própria matéria. Não tem como você dissociar a lógica da memorização, enfim. Então muita gente acaba não conseguindo avançar, compreender nem o básico do conteúdo, né? E aí não conseguem avançar nas matérias, muita gente desiste. Então eu acho que é um desafio maior, tá? É um desafio maior. O estudo para o TCU nesse aspecto. Sobre os requisitos para o ingresso no cargo. O TCU exige um nível superior em qualquer área de formação, tá? E o delegado da Polícia Federal, bacharelado em Direito, mais 3 anos de atividade jurídica ou policial. Bom, esses 3 anos de atividade jurídica ou policial eu não vou considerar como um grande fator, um fator especial, né? Assim, de comparação, não acho que seja uma grande dificuldade em si, isso tornar o concurso mais fácil ou mais difícil, tá? Mas eu acho que a gente dá para comparar a questão do requisito de ingresso no que tange à escolaridade. Eu tenho para mim, assim, que quando um cargo exige qualquer nível de formação, qualquer área de formação, né, tende a ser mais difícil, porque você tem mais gente, né, concorrendo, assim, você pega as melhores cabeças de cada curso, digamos assim, né, você pega as melhores cabeças da engenharia, do direito, da economia, da administração, né, e coloca todo mundo para disputar a vaga. E no concurso aqui da delegada da Polícia Federal é só o pessoal do direito, né? E tem muita gente inteligente, mas assim, é um público mais restrito. Você está segmentando uma população, está restringindo o acesso ao cargo. Então, eu acho que isso, só por esse aspecto, né, é um desafio maior, assim. Isso torna, nesse aspecto, o concurso do TCU é mais difícil. Tá? E é o que a gente vê muito também em concursos, por exemplo, de nível médio. Às vezes o concurso de nível médio, não raro, na verdade, em boa parte das vezes
Você disputar um concurso, né, de nível médio é mais difícil que um de nível superior, porque é mais gente disputando, a concorrência acaba ficando muito grande, tá? E aí a chance de erro acaba ficando muito baixa. Então, não só nesse caso, mas sempre que o cargo é mais restrito, né, de você acessar aquele cargo, apenas sob esse aspecto, eu não estou falando os demais aspectos, né, mas apenas sob esse aspecto, retirando as demais variáveis, eu entendo que fica mais difícil, tá? Quando você restringe, fica menos difícil, né? Sobre o aspecto da concorrência, aqui o concurso do TCU é bem menos visado, tá? Pouca gente sabe, né, o que faz o TCU. Geralmente quem conhece o TCU é o pessoal concurseiro que assim já é mais avançado, que já estudou e aí descobre o Tribunal de Contas da União, ou concurso de tribunais de contas no geral. Mas a sociedade em si, pouca gente sabe o que faz, embora já tenha ouvido falar, mas não conhece o cargo, assim, não sabe que é um bom cargo, né? Diferentemente do cargo de delegado da Polícia Federal, que é um cargo que tem muito mais prestígio que o de auditor do Tribunal de Contas da União, né? Um cargo muito estimado, então tem uma procura muito grande, muita gente sonha, né, em ser delegado da Polícia Federal, não só delegado, como agente, enfim, outros cargos, né? Sonha em ocupar outros cargos. Então, sobre esse aspecto, o concurso da Polícia Federal de delegado é mais difícil, sim, tá? Concurso muito visado, porque o cargo é muito estimado e tudo mais, né? Sobre o aspecto da quantidade de vagas que geralmente são ofertadas. Aqui no concurso do TCU, né? Por exemplo, o próximo concurso, a expectativa é, né, de previsão de 20 vagas, né, para o próximo concurso. Os concursos anteriores também sempre ali na casa dos 50, 40, 60, né, vagas assim de pessoas nomeadas no total. O da Polícia Federal, aqui de delegado, os últimos 2 concursos, a gente vê um quantitativo de mais de 100 vagas previstas. Então, sobre esse aspecto, o concurso do TCU é mais difícil, porque são menos vagas. O TCU não é de chamar muito mesmo, não, tá? E o de delegado, inclusive não é de chamar muito excedente, assim, tá? E aqui o de delegado, 100 vagas, aí geralmente ainda chamam muitos excedentes, né? Então, sobre esse aspecto, eu diria que o do TCU é mais difícil, tá? Bem menos vagas. Com relação às fases do concurso, né? O formato do concurso em si, da avaliação. No TCU a gente tem uma prova, assim, ambos possuem prova objetiva, uma prova discursiva, né? Então, os demais aspectos, assim, programa de formação, avaliação psicológica, fase de títulos, que, por exemplo, tem eu não vou entrar no mérito aqui, né? O do TCU tem programa de formação, não tem títulos, não tem avaliação psicológica, não tem. Não tem. E o da Polícia Federal tem, né? Avaliação psicológica, tem títulos, tem outras fases: prova oral, exame de aptidão física, a prova objetiva e a prova discursiva. Avaliação psicológica, títulos, programas de formação, isso aí não são aspectos relevantes, tá? Nesses concursos, não é isso que torna o concurso mais difícil. Então, mas os demais aspectos sim, né? A prova objetiva, discursiva, no caso da PF, prova oral e o exame de aptidão física. A prova discursiva de ambos, eu diria que não dá para dizer que um é mais difícil que o outro. O TCU são 200 questões objetivas, na prova da PF, o delegado 120 questões objetivas. Então, às vezes a banca muda o estilo de cobrança, né? Então, embora do TCU sejam questões, uma quantidade maior de questões, mas não necessariamente o estilo de questão das questões é o mesmo. O CESP, né, Sebrae, nas provas da área jurídica, tende a apresentar umas questões mais elaboradas. Então, eu diria que na prova da PF, as questões de direito ali são mais elaboradas, tá? Se comparadas do TCU. Mas as do TCU não cobram só questões na área de direito, tem questões que envolvem muito cálculo e ainda mais uma quantidade maior de questões. Então, no final das contas, eu diria que é uma prova difícil e uma prova exaustiva para ambos, tá? Com relação à parte discursiva, eu também diria que é basicamente similar o nível de dificuldade, o nível do desafio. São 4 textos discursivos na prova do TCU e na prova de delegado também, né? Uma peça técnica em ambos. Então, é uma prova difícil também, discursiva. Os candidatos vão ter que demonstrar que sabem minimamente escrever. Mas a prova de delegado ainda tem mais 2 desafios, né? A prova oral,
que demandam uma preparação específica, é um desafio grande para o pessoal que é tímido, né? E o exame de aptidão física também é um grande desafio na prova de delegado, não tem no TCU também, né? Que vai demandar uma preparação, né? Consome um tempo, então eu diria que o concurso em si, a execução das etapas do concurso, delegado é um desafio maior, é um concurso mais difícil. Então, no geral, olhando todos esses aspectos, né, 6 aspectos: quantidade de conteúdo de matérias, as características das matérias, os requisitos para ingresso no cargo, a concorrência, né, a quantidade de gente interessada, né, no concurso, a quantidade de vagas que geralmente são ofertadas e as fases, etapas do concurso em si, eu diria que não dá para dizer, né? Embora qual que é mais difícil, embora o TCU aqui tenha se sobressaído em mais desses pontos que eu levantei aqui, o da PF, mas na prática não dá para dizer o peso de cada quesito desse. Então, na prática, eu acho que seria leviano dizer que o concurso do TCU é mais difícil ou que o de delegado é mais difícil. Eu acho que ambos são concursos muito difíceis, são concursos de altíssimo nível. Então, enfim, sobre esse aspecto, eu não diria que dá pra gente dizer qual é mais difícil de maneira segura, tá? Sobre as características do cargo, né, dos cargos. A jornada lá no TCU é de 35 horas semanais corridas. Você pode realizar 7 horas corridas, tá? No de delegado, são 40 horas, uma jornada de 40 horas, sendo que 1 hora por dia é destinada à atividade física. Então, para quem realiza atividade física regularmente, acaba que na prática fica uma jornada muito similar, né? Porque TCU, quem realiza atividade física vai trabalhar 7 horas por dia, corridas, e ainda depois vai para uma academia, vai realizar uma caminhada e vai demandar aí 1 hora certamente, às vezes até mais. Então, no final das contas, somando isso, vai dar 8 horas, que são as 8 horas de trabalho lá para o cargo de delegado. Então, eu acho que em termos de quantidade de trabalho, assim, né, só o aspecto de horas de trabalho, né, propriamente dito, ou seja, desconsiderando, tirando como trabalho essa 1 hora de atividade física lá do cargo da PF, fica elas por elas, tá? Agora, quem não faz atividade física regularmente, aí eu diria que o TCU acaba sendo uma vantagem nesse aspecto, tá? Sim, vai trabalhar menos horas de trabalho, né? No TCU você tem uma coisa legal para a galera da área de jurídica, que você pode advogar. Você pode exercer advocacia, né, exceto contra a fazenda pública, que remunera o servidor, né? Então essas causas cíveis e tal, o advogado ele pode continuar pegando, né? E tem muita gente do TCU, né, passa por concurso de auditor, às vezes não é formado em direito e acaba cursando aí a segunda graduação, né, na área de direito, não só às vezes para advogar, mas às vezes para o próprio trabalho no tribunal ajuda, né? Delegado não dá para advogar, tá? Então, para quem está a fim de trabalhar mais, né, é uma vantagem isso no cargo do TCU, de auditor do TCU. E eu acho que o último quesito que é interessante, assim, é a adaptabilidade ao cargo. Como a área policial, né, exige-se que o candidato tenha um perfil muito característico para gostar de trabalhar nessa área, então eu diria que no geral é mais fácil uma pessoa, né? No geral é mais provável que ela se adapte ao cargo de auditor do TCU do que no cargo de delegado da Polícia Federal, justamente porque os cargos da área policial têm essa característica, né? Então tem gente que às vezes não conhece muito o trabalho, acha que vai se adaptar, chega lá na área policial, não se adapta, né? Porque o quê? Um ambiente pesado para muita gente, né? Um ambiente ali de que envolve, né, o combate à criminalidade. Ainda bem que tem pessoas que têm esse perfil, que conseguem trabalhar e se sentir bem, assim, né, não se sentir tão mal, né? Se sente bem, por que não dizer, num ambiente assim, né? Tem pessoas que não conseguem, não se adaptam, né? Então,
eu diria que a adaptabilidade é menor lá no cargo de delegado da Polícia Federal. Para você pegar uma pessoa, né, que não sabe se vai se adaptar ou não, acho que é mais fácil adaptar no cargo de auditor TCU, porque não tem tanto essa coisa desse ambiente, a coisa de você andar armado, coisa de poder sofrer ameaças, né? A coisa de você, enfim, colete à prova de balas, aquela coisa toda nesse ambiente que às vezes que não deve ser fácil, tá? Então, apenas por esse aspecto também, se a pessoa não sabe se vai se adaptar, né, ou que é uma coisa mais tranquila nesse sentido, assim, sem grandes emoções, né, sem estar sujeito a isso, eu diria que um TCU é mais adequado. Eu diria que tem uma coisa que eu também esqueci de falar, o teletrabalho. O TCU tem uma cultura de teletrabalho bem forte, tá? A gente já tem há bastante tempo o teletrabalho implementado, é bastante cultural, é relativamente tranquilo conseguir realizar teletrabalho para quem deseja. Então, isso deixa uma jornada bem flexível, né? Já no cargo de delegado, pelo que eu pesquisei, não há possibilidade de teletrabalho, né, para o delegado da Polícia Federal. E mesmo que haja, que isso mude de alguma forma, eu acredito que não vai ocorrer na intensidade que é lá no TCU, porque as características do cargo de delegado, né, dificultam, né, no meu ver, essa possibilidade de teletrabalho, né, porque você está ali, o delegado ele é um líder ali, né, dos servidores policiais, tem aquelas operações que são presenciais, claro, você vai ali prender, você vai ali realizar uma busca, né, uma apreensão ali em um determinado empresa, em determinado, enfim, em algum lugar você presencial, obviamente, né? E isso é bem recorrente, você precisa interrogar testemunhas, interrogar pessoas presas, enfim, é uma atividade bem mais constante que a do TCU, que tem uma atividade, como eu já falei, uma atividade em loco, que a gente também conversa com os gestores, no caso, né? A gente realiza painéis, mas isso é a menor parte do tempo, assim, uma parcela bem menor do tempo de trabalho. Não, com certeza não, isso não representa tanto quanto representa lá essas atividades presenciais, assim, ou que você precisa se reunir com outras pessoas de fora, inclusive, da organização, não representa tanto, né, o tempo ali de trabalho, né, destinado ao trabalho. Espero que tenham gostado, deixem o seu like, tá? Compartilhem e até mais. Valeu, grande abraço.